Abra a sua Bíblia. João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Ele disse, não temos nada para comer. E ele respondeu, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Pai querido, fala conosco nesta noite. O Senhor tem liberdade de agir em cada coração, de fazer algo especial na nossa vida, de nos trazer sabedoria e graça. Por isso eu peço, Deus, que a tua bênção venha sobre esta igreja agora, e o Senhor faça algo novo na nossa vida, e a tua palavra possa nos ajudar a caminhar de fé em fé, em nome de Jesus, amém. E você vai dar graças a Deus, pode se assentar, e você vai louvar a Deus e participar dessa palavra. Irmãos, olha bem para mim, são 8h20. Hoje a pastora Lourdes, ela não pôde estar presente, mas amanhã ela já está aqui firme e forte. Queria que você entendesse, e eu entendesse, porque a palavra gera fé no coração das pessoas. E nós somos uma igreja que vive de fé. E que vive pela sua fé e vive daquilo que ela prega e acredita. É muito fácil, irmãos, é muito fácil falar daquilo que não se vive. É muito fácil dizer daquilo que não se experimenta. Quem aqui não gosta de comida japonesa, levanta a sua mão. Quem não gosta? Não gosta. Bastante gente não gosta. Quem não gosta, mas nunca comeu? Então você não pode dizer que você não gosta. Você nunca comeu. Pode ser que você goste. Né, Júlio? Pode ser que goste. Certo? Nós não experimentamos. É que talvez você não gosta do jeito que ela é feita. Não gosta porque é peixe cru. Não gosta por causa daqueles arroz todo espremido. Mas você precisava experimentar para dizer depois que não gosta. Tem pessoas que não podem comer peixe, principalmente de mar, porque elas são alérgicas. Não, é uma outra situação. Então, para mim, falar que eu não gosto de alguma coisa, eu tenho que experimentar. Eu tenho que vivenciar aquilo. E os discípulos de Jesus, eles eram experimentados nos milagres. Homens que viviam experimentados em manifestações da grandeza de Deus. E Deus se manifesta, sim ou não? Deus se manifesta. E esses homens que viviam experimentados da grandeza de Deus, tiveram o seu chão tirado. Tiveram o seu chão arrancado. E às vezes nossos chãos são arrancados. E a gente fica como uma barata tonta. Uma vez aconteceu isso comigo. Foi muito difícil. Mas muito difícil. Eu tinha uma situação muito dura. E eu estava lá na cidade de Rio Claro, numa loja comprando um sapato para as meninas. E quando eu estava comprando um par de sapato naquela loja, chegou um moço, uma moça, esposa de um pastor conhecido nosso, e me deu uma notícia
das piores possíveis que eu poderia imaginar. Um homem do qual eu era fiador, de um valor significativo, mas um valor assim, hoje para mim seria muito dinheiro, mas naquela época era muito, mas muito dinheiro. Eu era fiador dele e ele havia fugido e deixou todas as contas para ser pagas, inclusive a que eu era fiador. Você sabe quando a sua cabeça perde o sentido? Já aconteceu com você isso? Eu fiquei zureta. Com quem já aconteceu uma coisa parecida assim? Foi muito duro. A notícia foi muito forte e eu perdi o chão. Eu não sei como que eu consegui dirigir de Rio Claro até Ipeúna. Porque o chão foi tirado. Eu passei umas 3 semanas tentando entender a situação. Eu fiz campana na frente da casa da pessoa para ver se ela chegava e me desse uma explicação. Eu só era o fiador. Eu não tinha problema com outra situação. E aí, então, quando a pessoa não apareceu, quando a pessoa não veio, e aí a vida das pessoas viraram um inferno, porque o rombo começou a aumentar, e eu fui procurar aonde eu devia. Porque a dívida que foi para mim. Sabe que quando eu sentei na frente da pessoa, ela disse para mim assim, então, né? Você não tem culpa. Você não tem culpa. Irmãos, veio uma paz no meu coração. Assim. Você não tem culpa. Mas você foi fiador. Então eu vou te ensinar uma lição. Eu não queria ter aprendido aquela lição. Eu vou te ensinar uma lição. Você vai ter que pagar. Porque você é pastor. Já tinha tudo a ficha. Você precisa do nome. Você vai pagar para você nunca mais fazer isso para ninguém. Eu falei, eu não quero aprender a lição, vamos perdoar tudo. Ele foi muito duro comigo. Eu levei 8 anos para pagar. 8 anos. Durante um bom tempo eu andava com um cheque no bolso da pessoa. Eu andei mais de 10 anos. Os 8 que eu estava pagando, uns 3 depois de pagar. No bolso. Para mim ter coragem de falar não para as pessoas. Mas eu aprendi a lição. Foi neste sufoco, quando o chão foi tirado da minha vida, que Deus me deu uma palavra, como a irmã aí do 210 batimento cardíaco. Deus me deu uma palavra muito profética. E não tem como não falar que Deus me deu. Não foi anjo que apareceu na minha frente, não senti arrepio. Foi só lendo a Bíblia, veio uma palavra assim. Pedro, você tem um anzol aí? Tem, então vai pescar. Você tem um anzol, Pedro? Então tem, vai pescar, Pedro. E Pedro vai pescar. Porque alguém veio e falou assim, o senhor tem que pagar imposto. Jesus não tinha que pagar imposto, irmão. Por que Jesus não tinha que pagar impostos? Porque se você pegar Mateus, tenta colocar Mateus capítulo 1 para mim. Mateus capítulo 1, onde está falando da genealogia. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Filho de Abraão. Vai subindo. Sobe. Pode ir, acho que é no 10, vai indo. Vai mudando. Mais um. Não, volta, tem que voltar um pouquinho. Acha Davi aí. Acha Davi. E Jessé gerou o rei Davi. E Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Segura aí, Fábio, faz favor.
Jesus nasceu dessa árvore genealógica. Jesus tinha parentesco com essas pessoas. E um dia, esse Davi, que agora é rei, que gera Salomão, ele foi um menino que está sendo ensaiado, encenado aqui no subsolo, toda a história do rei Davi. E esse menino foi levar queijo para os seus irmãos que estavam na guerra. E uns pedaços de pães. E quando ele chega, ele se depara com um desafio. Porque o chão daquelas pessoas também tinha sido tirado. O meu chão foi uma fiança. O chão daquelas pessoas era um gigante chamado Golias. Que dizia assim: ninguém vai me enfrentar. Vocês não têm coragem de vir lutar contra mim. E 40 dias esse gigante afrontou a nação de Israel. Só que no último dia da afronta, Davi chega e olha aquilo. E ele vai lá, porque às vezes, irmãos, nós achamos que todo mundo, pastor Nelson, tem que ter a nossa disposição. Deus te deu a paixão por almas. Mas nem todo mundo tem essa paixão que o senhor tem. Deus deu a paixão para você por oração. Deus deu a paixão por jejum. Deus deu a paixão por leitura bíblica. Deus deu a paixão para você evangelizar. E Davi achou que os irmãos dele tinham a obrigação de enfrentar Golias. E falavam assim: vocês não vão fazer nada. E todo mundo olhou para Davi e falou assim: não, o tamanho do gigante. Davi falou assim: o que ganha o homem que enfrenta o gigante? E aí 3 coisas o homem que enfrentasse o gigante receberia. Primeiro, casaria com a filha do rei. Não sei se era bom negócio, mas casaria com a filha do rei. Segundo, ia ser coberto de riqueza. Ia ganhar riqueza. Terceiro, a sua descendência. Todo mundo que nascesse da sua árvore, Felipe, genealógica, não ia pagar imposto. O Benício não ia pagar imposto, o filho do Benício não ia pagar imposto, o neto, o bisneto, tataraneto, não ia pagar imposto mais. Já pensou se você não pagasse imposto, irmão? Quem ficaria feliz aqui? Quando você compra lá no supermercado, vem o imposto do produto. Você não pagaria só o produto. A família de Davi não pagaria imposto. Ele conquistou isso vencendo o gigante. E Jesus nasce. Segue, fazendo um favor. Pode seguir o 7. Está indo? Jesus nasce. Pode ir 8, 9, 10. Vai indo, Fábio, faz favor. Jesus nasce dessa genealogia. Ó. Ezequias, Josias, aí vai Babilônia, Zorobabel, Azor, vai indo. Eliúde, aí vamos um pouquinho, vai indo, faz favor. E Jacó gerou José. Até chegar um Jacó que gera José. E esse José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Ou seja, eu sou da descendência que não paga imposto. Mas aí o camarada vai lá e cobra Jesus. Jesus pega uma moeda. E fala assim: o que é essa moeda? Tem a cara de César. Dá a César o que é de César, é Deus o que é de Deus. Eu não tenho que pagar imposto, mas essa dívida não é minha. Mas Pedro, por favor, vai pescar. E Pedro vai pescar. E Jesus disse assim: você pega o peixe e abre ele, e dentro desse peixe vai ter uma moeda. Você vai pagar o meu e o seu. Aí, Adriano, Pedro fez isso. Foi, pegou o peixe. Irmãos, isso é milagre. Abriu o peixe, tinha a moeda que Jesus tinha dito que estaria ali. Sabe o que aconteceu? Deus fala ao meu coração assim, ó: está difícil, mas eu vou te dar a condição, ou condições, de você pagar a sua e a conta que não é sua. Você vai pegar o peixe que precisa ser pegado para pagar a conta que precisa ser pagada. E Deus me deu essa vitória, igreja.
E eu profetizo na sua vida a mesma coisa. O Senhor te dá a vitória. Quem recebe? O Senhor te dá a vitória. A vitória que você precisa. A vitória que muitas vezes não foi você que nem que jogou, alguém perdeu, mas a conta ficou nas suas costas. Deus te dará a vitória. Então, aquilo estava no meu coração, tranquilo, sossegado, mas o chão tinha sido tirado. Daqui a pouco as coisas equilibram, a gente vai se resolvendo aqui e ali, a gente resolve. E eu pergunto para você, qual chão seu foi tirado? E aí sabe o que aconteceu com Jesus? Com aqueles discípulos? Eles tinham perdido o mestre. Ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado. Talvez já tinham até visto Jesus. Mas agora aquela ausência do Messias. Por isso que nós nascemos para ter ligação com Deus todo dia, viu, gente? E o mundo, Jesus está voltando, viu? Não tenha medo e nem dúvida disso. Já já nós vamos morar no céu. Mas enquanto a gente não vai, a gente tem que viver uma vida vitoriosa aqui. E por isso que a gente está aqui, para receber força. E aí sabe o que acontece? Eles foram pescar. Sabe o que eu imagino? Eles foram tentar imaginar se eles sabiam voltar àquilo que eles sabiam fazer antes de conhecer Jesus. Porque o primeiro encontro de alguns desses com Jesus foi no Mar da Galileia. E eles estão no mesmo lugar agora. E numa situação parecida. Porque a primeira vez que eles encontraram com Jesus, eles também não tinham peixes. Eles também não tinham nada. Só que com diferença. Aquilo era a profissão deles. Eles trabalhavam naquilo. E eles tinham trabalhado a noite inteira. E não tinha nada. Hoje eu quero liberar essa bênção para você. Os trabalhadores que estão aqui. Aqueles que são trabalhadores de você. Você não pode ficar com as mãos vazias. Se hoje as suas mãos estão vazias, Deus vai começar a encher as suas mãos. Aquilo que você faz tem que dar lucro. Aquilo que você faz tem que render. Porque, irmãos, às vezes a gente faz. Quando a gente vai fechar a conta não fecha. E aconteceu isso com eles. Mas agora aqueles homens recebem a palavra de Jesus, lançam a rede em águas mais fundas e pescam. E aí, eles se tornam discípulos. Irmãos, andar com Jesus era fantástico. Vai lá, Pedro, pega um peixe, tira a moeda, paga a minha e a sua. Né? Andar com Jesus é fantástico. Quem tem aí só pãozinho e peixinho? Vamos dar graças a Deus, pode sentar a multidão que vai todo mundo comer. Chega um paralítico, ele fala assim para o paralítico: perdoados estão os teus pecados, e continua o discurso. Daqui a pouco ele percebe e começam a falar no meio da roda, perguntando quem pensam que ele é para perdoar pecado das pessoas. E ele escuta, dá uma viradinha de lado e fala assim: vou dizer uma coisa para vocês, para que saibam. Eu acho essa parte da Bíblia, igreja, a parte mais fantástica de Deus. Para que saibam que o Filho do Homem pode perdoar pecados. A ti te digo, paralítico, levante e anda. Eu garanto para você que aquele paralítico, a primeira intenção de Jesus não era curá-lo. Mas por causa dos duvidosos, dos críticos de plantão, Jesus liberou o milagre. E eu quero liberar sobre a sua vida também. Olha bem para mim. Se perto de você tem gente que critica a sua fé, Deus, por causa dessa crítica, vai liberar um milagre sobre você. E eu falo isso porque eu já vivi isso. Nós já vivemos isso. Houve um tempo, irmãos,
que as pessoas olhavam para a gente na igreja que a gente pastoreava, e elas diziam assim: onde que eles pensam que vão chegar? Porque a gente sempre não teve muita coisa, mas a gente sempre foi meio assim, aguerrido. Um dia eu fiz um desfile, irmão. Eita! Desfilamos para a rua. E gritando. E eu gritando no meio do povo. Grita aí, gente. Ripeúna é do Senhor Jesus. E o povo gritava. E o povo olhava para a gente assim. Aí você pensa assim, quantos vocês tinham? 50. Mas a gente fazia uma festa de 500. Aí eu tinha que ajudar, pedir pessoas de outras igrejas para vir com ônibus, para ajudar o desfile. E como a gente sempre foi bacana, as pessoas sempre ajudaram. Quando você é bacana com os outros, irmãos, você sempre vai ter gente para te ajudar. Quando as pessoas sabem que você é humilde, elas vão querer sempre estar do teu lado. E aí o povo foi, e a gente fazia aqueles desfiles lá. E aí no dia seguinte as pessoas comentavam: ei, esses crentes não vão chegar a lugar nenhum. Esses crentes aí não tem nem dinheiro para comprar cadeira. Irmãos, a gente não tinha nada, não tinha nada. Por isso que hoje eu valorizo cada coisa que essa igreja conquista. E passo para os irmãos. Porque para comprar um microfone, era uma campanha para comprar um terreno. A gente não faz nem campanha aqui para comprar terreno daquilo que eu fazia para comprar um microfone. E tem muita gente que já participou de igreja assim e sabe do que eu estou dizendo. Só que aí, as pessoas falavam assim: Deus não deve estar com esse povo, não. Porque a nossa vida não mudava. Mas a gente continuava ali, na batidinha. Até o dia que Deus mudou a nossa sorte. Até o dia que as coisas começaram a acontecer de uma forma rápida. Depois de 20 anos começou a ser rápido, sabe? Foram 20 anos e de repente Deus começou a abrir os céus. E eu profetizo na sua vida, de repente, depois de não sei quanto tempo, Deus começa a abrir janelas do céu sobre a nossa vida. E vou dizer para você, aí não para mais, viu, irmão? Aí você tem que administrar aquilo que Deus está dando para você. E saber que é Ele que faz. E aí vai. Então, aqueles discípulos que andavam com Jesus tinha tudo. Tudo. Todo paralítico curado, isso, aquilo. Então Deus começou a abençoar a nossa vida lá, a igreja lá. Por quê? Porque as pessoas meneavam a cabeça para a gente. E como aquele paralítico, então Deus falou assim: vou ajudar, vou resolver abençoar por causa da incredulidade de quem está perto. E Deus faz. Um dia, irmãos, eu fui fazer uma construção. E aí, ela tinha 250 metros quadrados. E toda segunda-feira eu ia jantar na Dona Antônia, na minha sogra. Toda segunda-feira. Com gasolina ou sem gasolina, com carro bom ou sem carro bom, a gente ia jantar lá. Eu, a Lourdes, e a Marcela e a Bruna. Elas eram pequenininhas ainda. E aí um dia a gente passava em frente a uma igreja da Assembleias de Deus, que tinha... E quando a gente passava assim, eu começava a dizer assim: oh meu Deus, se eu tivesse feito uma igreja desse tamanho, já estava pronta. E a Lourdes falava assim: também, mas é que você também não se contenta, né? A gente tem que lutar as nossas guerras. Mas a gente tem que também pôr um preço na vitória que a gente vai ter. Porque às vezes tem vitória que não vale a pena, viu, irmão? Ela desgasta você. Ela arrebenta com você. Eu já devolvi carro financiado porque eu não estava conseguindo pagar. Estava muito duro. A parcela estava consumindo todo o orçamento nosso. Sabe o que eu fiz? Troquei de carro. Entreguei o carro que eu tinha comprado. Comprei, com o dinheiro que sobrou, comprei um carro mais barato. No dia que o carro mais barato chegou em casa, a Marcela e a Bruna entraram dentro.
E eu e a Lourdes, e eu tentando motivá-las que aquele carro era fantástico, mas não tinha jeito. Tinha jeito. A Marcela sempre foi mais de boa. A Lourdes também, embora nunca falou nada. Mas a Bruna não aceitava muito aquilo, não. Se eu ter uma ideia, quando a gente ia no shopping, eu tinha uma Brasília LDO branca, cheia de massa, feia para arrebentar. E eu vinha no shopping, hoje eu moro aqui, nem no shopping eu vou, mas eu ia no shopping. Aí a Bruna, ela ficava escondida nas pilastras. Pode cobrar ela que ela vinha aqui. Quando ela percebia que todo mundo, ninguém estava olhando, ela corria para dentro do carro. Eu falei, um dia eu percebi, eu falei, o que está fazendo? Que nada, pai, você tem vergonha do carro, né, filha? O pai também tem. Meu pai é grande, você é pequeno. Como se as pessoas de Piracicaba iam conhecer ela. Oh, meu Deus. Aí eu tenho que ir para a Bíblia. Eu tenho que ir para a Bíblia, porque se eu não fosse para a Bíblia, eu também desanimava. E se a pessoa cabeça desanimar. Aí, o primeiro dia de chegar na igreja, aquela preocupação, o que vão falar quando eu chegar à igreja? Eu falei, não vão falar nada. E se falar alguma coisa, eu não vou escutar. Não é uma derrota. Eu estou colocando a minha vida dentro de um orçamento. Aí Deus me deu a palavra assim, ó. Você dá passos para trás para ganhar força na sua perna para dar um salto para frente. Aquilo encheu meu coração. Agora podia falar o que fosse. Eu estava com a palavra de Deus na minha vida. Então, Deus é Deus. Ele cuida da gente. Ele nos ajuda. E aqueles homens foram pescar e pescaram. E depois viveram milagres sobrenaturais, coisas grandes, coisas maravilhosas. Eles estavam na ressurreição de Lázaro. Mas aí, eles também viram a crucificação de Jesus. Eles também viram a morte de Jesus. Eles também viram o sepultamento de Jesus. E agora, aquele dia, eles estavam sem chão. Completamente arrasados. Possivelmente eles pensaram assim, vamos voltar às velhas práticas. Meu amigo, irmão que me ouve nessa noite, não volte às práticas mundanas que um dia Deus já te tirou. Pede força a Deus para sair delas. Sabe por quê? Senão nós somos comparados ao cão que volta ao vômito. E nós não somos isso. Não volte ao passado, seu não. Deus te deu liberdade hoje. Você está livre pelo poder do Espírito Santo. E onde tem o Espírito Santo tem liberdade. E aí eles foram voltar a pescar. Vamos ver se a gente sabe pescar. E foram pescar. No mesmo lugar do primeiro encontro. E pescaram e não pegaram nada. Porque talvez estavam destreinados. Talvez eles precisavam daquilo para poder entender que Deus estava com eles. Até que não pegaram nada. Quando você é de Deus, irmãos, Deus te acha, viu? E Ele te procura. Os olhos do Senhor passeiam pela terra. E os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. E sabe o que aconteceu? Jesus chega e pergunta, ei, tem alguma coisa para comer? Não, responderam eles. Por que vocês não jogam a sua rede da banda direita? Quantas vezes a gente já tentou a mesma coisa e não deu certo? Se eu fosse um treineiro, eu ia falar para você, tente outra vez. Ou se eu fosse, eu podia dizer assim, tente outra coisa. Jesus disse assim, tente jogar do lado direito. E eles jogaram. Irmãos, Deus dá ordem. Deus sabe onde está o que você precisa. E pegaram grandes peixes. O milagre aconteceu. Um gritou assim, é o mestre. É o mestre. E eu vou dizer para você, o mestre está aqui hoje.
e diz para você: jogue a sua rede, meu irmão. Jogue a sua rede. Não desanima, não. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Quantos dias Deus estará conosco? Todos. Dias bons? Sim. Dias maus? Sim. Todos os dias da nossa vida. E quando eles chegaram na praia, já tinha peixe e pão para eles. O que eu preciso, Deus já preparou antes. Só que depois ele fala assim: agora você dá dos seus peixes para mim. Ou seja, dá daquilo que vocês conseguiram também. Jesus pesca, ensina a pescar e dá sequência para a nossa vida.